Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Bom dia a todos e todas que nos ouvem, que nos assistem, nos acompanham pela Web Rádio Cristo Consolador. Hoje é sexta-feira e toda sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã, nós estamos no ar com o programa Estudando a Codificação Espírita, onde nas sextas-feiras nós estudamos o livro O Céu e o Inferno, que vamos dar continuidade no estudo de hoje, na sua segunda parte, onde traz os exemplos. E hoje nós vamos falar sobre um exemplo de expiação terrestre. Estou aqui do meu lado com o meu amigo e irmão Guilardo Bezerra. Bom dia, Guilardo. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Delson. Muito obrigado por mais uma oportunidade de estarmos aqui na sexta-feira, né, Alexandre, estudando essa doutrina maravilhosa, divulgando as mensagens do mestre, aprendendo e tentando colocar em prática, né? E, ao mesmo tempo, por que não dizer, Alexandre, adquirindo forças, né, para a gente enfrentar essas situações do dia a dia neste mundo que está tão conturbado, que está tão difícil, né? Então, a gente precisa desse reforço espiritual para que a gente enfrente as situações, o dia a dia, com serenidade, com calma e tentando fazer a nossa parte para colaborar com o mestre e tornar o mundo um pouquinho melhor, né, Alexandre? Toda vez que a gente melhora um pouquinho, a gente torna o mundo um pouquinho melhor. E se cada qual fizer um pouquinho, o mundo, né, as gotas fazem a chuva, a tempestade, né? É isso, bom dia. Muito bem, meu irmão Guilardo Bezerra, é isso mesmo. Já dizia Bezerra de Menezes, né? Quando um homem se levanta no mundo, toda a humanidade se levanta junto com ele. Então vamos tentar levantar alguém aqui nesse programa de hoje para a gente levantar a própria humanidade terrestre, né? Como dizia o mestre também, né? A alegria no mundo espiritual por uma ovelha que está desgarrada, que é encontrada, é maior do que de 100 justos, de 99 justos, né? Porque aqueles já não precisam mais ser buscados, já foram encontrados, né? Olha quem chegou para a nossa...
vendo aí? Bom dia, Tá minha que eu irmã. não vinha, né? Já estavam pensando Bom que eu dia, vinha. minha irmã Cristina Albuquerque, que já chegou aqui na bancada do programa. Bom dia, Alexandre, bom dia, Guilherme, bom dia a todos que nos acompanham através desse canal. E chegamos com muita energia, né? Hoje é sexta-feira, mais um final de semana do ano, né? Um dos primeiros finais de semana do ano. E nós estamos aqui para mais um trabalho, para mais uma história que nós vamos contar, para que seja refletida durante todo o final de semana. Muito bem, minha irmã. E para dar início ao programa de hoje, a gente vai chamar ela mesma, nossa irmã Cristina Albuquerque, com você mesma. Nós vamos fazer o exórdio, né, de hoje, que está no livro Vinha de Luz, de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, e tem o título de Coração Puro. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22. E Emmanuel reflete conosco o seguinte texto. Espíritos levianos, em todas as ocasiões, deram preferência às interpretações maliciosas dos textos sagrados. O amai-vos uns aos outros não escapou ao sistema depreciativo. A esfera superior, entretanto, sempre observa a ironia, a conduta da ignorância, a infantilidade espiritual das criaturas humanas. A sublime exortação constitui poderosa síntese das teorias de fraternidade. O entendimento e a aplicação do amai-vos é uma meta luminosa das lutas na Terra. E a quantos experimentam dificuldade para interpretar a recomendação divina, temos o providencial apontamento de Pedro quando se reporta ao coração puro. Conhecem os homens alguns raios do amor que não passam de réstias fugidias, a lugirem pelas muralhas dos interesses egoísticos, porque a maioria das aproximações de criaturas na crosta terrestre inspiram-nos em móveis obscuros e mesquinhos no terreno dos prazeres fáceis e das associações que se dirigem para o lucro imediatista. O amor a que se refere o Evangelho é antes a divina disposição de servir com alegria, na execução da vontade do Pai em qualquer região onde permaneçamos. Muita gente afirma que ama, contudo, logo que surjam circunstâncias contra os caprichos, passa a detestar. Gestos que apresentavam dedicação convertem-se em atitudes de interesse inferior. Relativamente ao assunto, porém, o apóstolo fornece a nota dominante da lição. Amemo-nos uns aos outros ardentemente, mas guardemos o coração elevado e puro. Então, essa leitura nos convida a essa reflexão, né, de coração puro, porque, como é citado aqui, em todos os tempos, os espíritos inferiores, os espíritos maliciosos, levianos, sempre tentaram pegar uma perninha ou outra, uma falha ou outra, uma palavra, para falar contra, para agir contra aquilo que estava sendo dito pelas palavras do Evangelho, pelas palavras de Jesus. E essa frase, amai-vos uns aos outros, é uma das frases que é bem citada com relação a isso, mas que nós não vamos aqui dizer a real interpretação, porque se alguns não interpretavam dessa forma, vão continuar na inocência, sem levar a culpa. Então, o que ele nos pede aqui é amar de coração puro. E quando ele coloca aqui que muitas vezes a gente até se dedica e diz que ama uma pessoa, mas quando vê essa pessoa não fazer, ou não cumprir, ou não agir de acordo com aquele projeto que eu fiz para ela, com aqueles objetivos que eu tracei para ela, na minha opinião, no meu ponto de vista, eu me decepciono e acho que
ela não é uma pessoa tão amável assim, ela não é uma pessoa tão perfeita assim, e começo a criar, inverter, né, todo aquele meu desejo, toda aquela minha atenção, todo aquele meu amor. Então, ele fala aqui de um amor ardente, mas de coração puro, aquele amor que não encontra falhas, que não encontra defeitos e que está sempre ali pronto a ajudar, a empurrar, a subir mais um degrau na escada, mais está sempre pronto a ajudar. E não o amor que repreende, o amor que encontra falhas, o amor que critica. Ele pede esse amor de coração puro. E essa semana, um dos nossos irmãos lá na Casa de Caridade Chico Xavier, na sua pregação, né, na sua palestra da quarta-feira, ele falou uma coisa muito interessante, que nós muitas vezes entendemos, mas muitas vezes não pensamos dessa forma. E quando ele falou que nós devemos fazer o bem pelo bem, amar sem cobrar, sem buscar retorno, fazer esse amor do bem, porque quando eu faço uma boa ação, quando eu amo sem essas repreensões, o meu amor e o bem que eu faço, essa energia se une à energia do universo e retorna para nós, para toda a humanidade, em forma de bênçãos. Então, nós precisamos de muita energia positiva no universo sendo jogado para cima para voltar sobre a nação brasileira em forma de bênção. Que possamos, neste final de semana e durante todo o ano, conservar o nosso coração puro e amar ardentemente uns aos outros, como Jesus nos ensinou. Essa é a reflexão de hoje. Muito bem, minha irmã Cristina, muito bem colocada aí a nossa reflexão inicial. Eu vou fazer aqui uma prece já conhecida, a famosa prece de Cáritas, para a gente iniciar o programa de hoje, pedindo a Deus as bênçãos sobre todo o planeta, em especial sobre o Brasil, né? Nós estamos vivendo momentos de muita tensão política, por muitas vezes condutas irresponsáveis que precisam ser revistas, né, por cada um. Então vamos pedir a Deus que ilumine a cabeça de todas as pessoas do nosso país. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela provação, dai a luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixa-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão. Todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos, de alguma sorte, merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força, ajudai o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, a humildade, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade,
que fará de nossas almas o espelho onde se há de refletir a vossa divina imagem. Que assim seja, e que essa prece possa abrir os corações de todas as criaturas do planeta. E Com aí, minha certeza, irmã com Cristina, meu certeza, essa irmão, prece maravilhosa abre os corações mais duros. É uma mais prece duros, maravilhosa. mais endurecidos, né, minha irmã? E aí nós estamos já aqui com a presença das nossas irmãs Ceissa Mendonça. Bom dia, meus irmãos. Bom dia, minha irmã. Nós estamos aqui com a presença de Helena Botelho, né? Bom dia, meus queridos irmãos. Bom dia, minha irmã. E também, olha, Magna Márcia Márcia, Aquino também está aqui conosco. nossa Bom dia, querida minha irmã. Seja irmã e bem-vinda. amiga Márcia, seja bem-vinda. Sejam bem-vindos todos. E o nosso irmão Chiquinho, o famoso cadeira cativa do programa. Não falha, está sempre aí entre nós. Valeu, Chiquinho, pela presença. Bom dia a todos, bom dia, Casa de Caridade Chico Xavier, bom dia, Alexandre, Cristina, Guilardo, Ceissa, Helena, Delcio e todos os outros que nos assistem, né, meu irmão Chiquinho? E que, porventura, não estão aqui interagindo conosco. Vamos lá, vamos iniciar, então, o nosso programa de hoje. Pedindo aí, aliás, temos ainda o nosso evangelho que o nosso irmão Guilardo Bezerra vai fazer, já passando a palavra para ele imediatamente. Com você, meu irmão. Pois é, Alexandre. Bom dia a todos, né, que estão conosco, que estão nos acompanhando. Ceissa, Helena Botelho, Magna Márcia, Chiquinho. Bom dia a todos, né? E depois dessa prece, como o Cristiano muito bem falou, essa prece de Cáritas, ela é simplesmente fantástica, né? Ela arromba corações de pedra, né? Ela lapida, ela molda, né? Porque é impossível você escutar uma prece dessa e não se sentir no íntimo, né? Balançado, né? E depois também do exórdio, muito, muito bem colocado por Cristina. E eu até me perguntei, Alexandre, por que quando eu abri o Evangelho aleatoriamente, eu abri aqui na passagem que eu fiquei até assustado, porque é difícil o tema que veio para mim, mas tem a ver com o que Cristina falou, está totalmente encadeado. Ela está no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo e tem o título de Estranha Moral. Eu vou ler os itens 1, 2 e 3. Né? Nessa estranha moral, olha só o que ele diz, né? Tem tudo a ver com interpretação, como interpretamos. Né? Então, no item 1, ele diz assim: como nas suas pegadas caminhasse grande massa de povo, Jesus, voltando-se, disse-lhes: se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e a sua mãe, a sua mulher e a seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Sim, aquele dentre vós que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. No item 2, aquele que ama a seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, de mim não é digno. Aquele que ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, de mim não é digno. Aí tem uns comentários, né, de Kardec, da espiritualidade, né? Ele diz assim: certas palavras, aliás, muito raras, atribuídas ao Cristo, fazem tão singular contraste com o seu habitual modo de falar, que instintivamente se lhes repele o sentido literal, sem que a sublimidade da sua doutrina sofra qualquer dano. Escritas depois de sua morte, pois que nenhum dos evangelhos foi redigido enquanto ele vivia, lícito é acreditar-se que em casos como este, o fundo do seu pensamento não foi bem expresso. Ou, o que não é menos provável, o sentido primitivo, passando de uma língua para outra, há de ter experimentado algumas alterações. Basta que um erro se haja cometido uma vez, para que os copiadores o tenham repetido, como frequentemente com relação aos fatos históricos. O termo odiar, nessa frase de São Lucas, se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e a sua mãe, está compreendido nessa hipótese. A ninguém acudirá atribuí-la a Jesus. Será então supérfluo discuti-la e ainda menos tentar justificá-la.
Importaria primeiro saber se ele a pronunciou. E, em caso afirmativo, se na língua em que se exprimia a palavra em questão tinha o mesmo valor que na nossa. Nessa passagem de São João, aquele que odeia sua vida neste mundo a conserva para a vida eterna, é indubitável que ela não exprima a ideia que lhe atribuímos. A língua hebraica não era rica e continha muitas palavras com várias significações. Tal, por exemplo, a que no Gênesis designa as fases da criação. Servia simultaneamente para exprimir um período qualquer de tempo e a revolução de um. Daí, mais tarde, a sua tradução pelo dia e a crença de que o mundo foi obra de 6 vezes 24 horas. Tal também a palavra com que se designava um camelo e um cabo, uma vez que os cabos eram feitos de pelo de camelo. Daí o haverem traduzido pelo termo camelo, na alegoria do buraco de uma agulha. Cumpre, ao demais, se atenda aos costumes e ao caráter dos povos, pelo muito que influem sobre o gênio particular de seus idiomas. Sem esse conhecimento, escapa a miúde o sentido verdadeiro de certas palavras. De uma língua para outra, o mesmo termo se reveste de maior ou menor energia. Pode numa envolver injúria ou blasfêmia e carecer de importância noutra, conforme a ideia que suscite. Na mesma língua, algumas palavras perdem seu valor com o correr dos séculos. Por isso é que uma tradução rigorosamente literal nem sempre exprime perfeitamente o pensamento e que, para manter a exatidão, se tem às vezes de empregar não termos correspondentes, mas outros equivalentes ou perífrases. Estas notas encontram aplicação especial na interpretação das Santas Escrituras, e, em particular, dos Evangelhos. Se não se tiver em conta o meio em que Jesus vivia, fica-se a equívocos sobre o valor de certas expressões e de certos fatos, em consequência do hábito em que se está de assimilar os outros a si próprio. Em todo caso, cumpre despojar o termo odiar da sua acepção moderna, como contrária ao espírito do ensino de Jesus. Então, você vê, né, tem tudo a ver com o que Cristina nos trouxe, a questão de interpretação. Alexandre, é um tema que é meio complicado, mas eu vou tentar dizer alguma coisa a respeito do que eu entendo. Afinal de contas, Allan Kardec nos ensinou que o Espiritismo é a fé raciocinada, né? Então, e apesar de observar o que os outros dizem, eu tenho que ter minhas próprias conclusões para que eu aceite, né, aquilo que combine com a minha evolução, com o que eu penso. Então, nesses dois termos aqui, item 1 e item 2, ele trata de duas coisas assim diferentes. Primeiro, nesse primeiro item, ele fala odiar. Se alguém vier a mim e não odeia a seu pai e a sua mãe, a sua mulher e a seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então, o que a gente entende, Alexandre? O que eu procuro entender sobre isso, sobre esse termo odiar, né? Odiar, eu quero interpretar aqui, quero entender como dar mais valor, por exemplo. A gente que é espírita, por exemplo, Alexandre, se eu dou mais valor à minha vida material, aos meus encontros sociais, às minhas diversões, aos meus lazeres, se eu não me dedico ao outro, né, se eu não tenho nenhum dedicação a me preocupar com o outro, eu estou dando mais valor à minha vida. E Jesus disse, o que Jesus ensina? Que eu vim para servir, que eu vim para perdoar, que eu vim para amar, que eu vim para fazer a vontade de Deus. Então, como é que eu vou entender esse ensinamento de Jesus, é isso que ele está querendo dizer aqui, se eu dou mais valor à minha vida particular, às coisas materiais, né? Por isso que ele disse para o jovem rico. Ele, segundo o jovem rico, ele cumpria todas as determinações da lei. Então Jesus disse, então vai, venda tudo o que tem e dê aos pobres. Ele não estava querendo realmente que ele vendesse tudo que ele tinha. Ele estava querendo mostrar para ele
que ele não odiava a riqueza, ele não odiava a vida que ele tinha. Ele dava mais importância a tudo isso do que aos ensinamentos de Jesus. Então, para a gente ser discípulo do Mestre, a gente tem que desvalorizar muitas coisas. Por exemplo, por isso que ele disse, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la, não é? Aí, falando no sentido de odiar a sua própria vida, não foi o que Jesus fez conosco, né? Ele nos amou tanto, ele quer tanto o nosso bem, que ele odiou a sua própria vida, porque só a pessoa que odeia a sua própria vida, ou seja, não dá tanta importância à sua vida, se submete ao que ele se submeteu, né? Com a vida de privações, aí no final foi coroado com a coroa de espinhos, foi flagelado e crucificado. É isso que a gente pode dizer de você odiar a sua vida. Francisco de Assis, por exemplo, era filho de um rico comerciante, não é? Então, ele preferiu, ele achou mais importante ser discípulo do Cristo, trabalhar pelo irmão, odiando aquela vida, ou seja, não dando tanta importância, tanto é que ele se retirou sem nada e foi seguir Jesus Cristo, ele foi ser discípulo, os ensinamentos de Cristo. Porque só quem não dá tanto valor às outras coisas pode compreender o que Jesus ensinou. É isso que eu entendo sobre esse primeiro item. Já no segundo, ele diz assim, ó, já tem até mais a ver com esse, né? Que a palavra odiar não significava ter raiva, como a gente quer interpretar. Por isso que Paulo diz que a gente não pode interpretar ao pé da letra. A gente tem que tirar o espírito da letra, o que realmente quer dizer aquilo, né? E o ensinamento de Jesus era totalmente voltado para a vida espiritual. Então, nesse segundo item, ele diz, aquele que ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, de mim não é digno. Aquele que ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, de mim não é digno, né? Ele não fala aqui da esposa, né? Ele fala do pai, do mãe, do filho, né? Então, eu quero entender que esses dois itens, eles estão encadeados, né? E nessa segunda hipótese aqui, nesse segundo item, ele está falando aqui, eu entendo, né? É a minha interpretação, né? Fique bem claro, né? Jesus era o médium de Deus na Terra, né? Ele falava palavras de Deus. Jesus não é Deus, porque ele não aceitou nem ser chamado de bom. Ele disse que bom, só Deus. Então, ele se coloca, quando ele diz isso, iguais a nós, como criaturas. Então, ele jamais iria dizer digno de mim. Eu acho que ele está querendo dizer aqui, digno de Deus, né? Já está, se eu dou mais valor a outras coisas do que a Deus, eu ainda não estou preparado, eu ainda não estou lapidado para conviver já nas altas esferas dos mundos superiores. Eu ainda não estou pronto, porque tem coisas que eu amo mais, como a riqueza, né? Como os bens materiais. Então, esse item aqui, Alexandre, até ele me responde uma pergunta que eu tinha, assim, um questionamento que eu tinha, porque quando Jesus diz assim, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Aqui ele está respondendo, aquele que ama seu pai e a sua mãe mais do que a mim, e a seus irmãos mais do que a mim, né? Ele está querendo dizer, Alexandre, para nós, como ele fala do mundo espiritual, eu acho que ele estava querendo falar um pouco da reencarnação, porque como a gente sabe que a reencarnação existe, quem é realmente meu pai? Quem é realmente minha mãe? Quantos pais eu já tive? Quantas mães eu já tive? Não é? Então, ele está querendo demonstrar que esses pais são títulos transitórios. Nesta encarnação, eles são meus pais. Noutra, eu posso ser pai dele, e vice-versa. Né? O único pai realmente é Deus. Né? Então, por isso que eu tenho que, nos mandamentos, ele manda honrar pai e mãe. Não tem lá amar pai e mãe. Tem amar ao próximo. Porque pai e mãe está englobado nessa categoria de próximo. Eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. O mesmo nível de amor que deve ser diferente do nível de amor para com Deus, que é o nosso Criador. Que é o amor que ele tem por a gente, que é tão grande, né? Que eu tenho que procurar me aproximar dele, pelo menos amando mais a ele do que aos outros. Então, é isso, eu já me alonguei muito, que eu queria falar sobre... É um tema muito difícil, né? Não daria para a gente comentar assim em tão pouco tempo. Mas, quando o termo odiar, que ele fala aqui, se refere a dar mais valor, né? Eu tenho que dar mais valor aos ensinamentos do Cristo do que
as coisas do mundo material. Senão, não vou compreender a mensagem, como a maioria do povo não compreendeu e não compreende até hoje. E a questão daquele que ama mais a pai ou a mãe, eu acredito que está ligado a isso, né? Pai, realmente, só Deus. Os outros todos são próprios, né? Então, eu tenho que amar o próprio. Vamos lá. Eu queria só esclarecer uma coisinha. Buscar primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Eu só queria, para facilitar aí na compreensão dessa mensagem, porque não é à toa que Allan Kardec colocou essas mensagens aí como a moral estranha, né? Estranha por quê? Estranha porque, primeiro, se a gente não vencer essa questão da linguagem, né, e compreender que a linguagem que Jesus se utilizou no mundo era extremamente pobre, né? E assim, uma palavra tinha vários significados. Se a gente não tiver isso em mente, a gente não entende o que Jesus falou, e realmente isso aí é contrário a tudo que ele já pregou até hoje. Mas qual é a chave? A chave, olha só. No aramaico, que era provavelmente a língua que Jesus se comunicava quando falou isso aí, no aramaico, o termo odiar, ele pode significar também amar menos. Então, olha só, quando a gente coloca o amar menos no meio, a gente entende tudo. Olha só o que é que ele diz. Quem não odiar sua mãe e seu pai, ou seja, quem amar menos sua mãe e seu pai do que a mim, não é digno de me seguir. Ou seja, Jesus está nos falando das nossas obrigações no mundo, de cuidar daqueles que estão conosco também. Né? E a gente não compreende isso se não souber dessa chavezinha que Kardec nos diz. Né? Cuidado com a linguagem, senão a gente vai entender errado o que Jesus está dizendo. Cuidado com o que está dito. É por isso, meu amigo Guilardo, minha amiga Cristina, meu amigo e minha amiga ouvinte, que a gente sempre diz, é preciso ler a Bíblia? É preciso ler o Novo Testamento? Mas vamos ler o Novo Testamento e a Bíblia tentando buscar aquela tradução mais fiel, né? Mais fiel. Eu tenho uma Bíblia comigo, por exemplo, meu amigo Guilardo, minha amiga Cristina, que eu passei muito tempo para comprar uma Bíblia, porque eu fiquei conversando com amigos que eram da área, né, da teologia e tal, e um chegou para mim e disse, Alexandre, se você quer o texto mais fiel possível, procure aquelas traduções que traduziram direto das línguas em que eles foram escritos. Então eu encontrei uma Bíblia, né, que foi escrita por monges, que ela traduziu direto do aramaico, direto do hebraico e direto, né, do grego, que foi as línguas em que foi escrito os evangelhos de Jesus, né? Então, o que é que acontece? Lá, né, há essa preocupação. Eu já fiz estudos sobre esse tema, e lá nessa Bíblia que eu tenho comigo aqui, ele diz isso, ele diz, olha, esse termo odiar aqui, embora ele tenha colocado lá odiar, ele puxou um asterisco e disse, esse termo odiar não significa odiar, né? Significa amar menos, né? E aí a gente tem a chave para compreender. Seria a Bíblia de Jerusalém que você tem? Não. É a Bíblia Sagrada. Não, é outra. É a Bíblia Sagrada traduzida aí pelos monges, não é a de Jerusalém, não, viu? Tá certo, Jerusalém também. E só ficou alerta, né, Alexandre? Como Paulo nos disse, né? É preciso tirar o espírito da letra, né? Isso. Não, você abordou aí a questão de forma muito interessante, importante e perfeita, viu, meu amigo Guilardo? Valeu. Então vamos continuar. Vamos continuar, então, dando agora seguimento ao estudo do livro Céu e Inferno, depois das observações que fizemos acerca da leitura preparatória que Cristina nos trouxe, né, do Evangelho que o nosso amigo Guilardo nos trouxe. Nós vamos agora para a segunda parte do livro Céu e Inferno, mais precisamente o tema expiações terrestres. Lembrando, nessa parte que trata sobre expiações terrestres, Kardec nos traz espíritos que vão nos contar sobre a sua vida na última encarnação em que eles tiveram expiações muito duras, ou seja, vivências de sofrimento e de dor muito duras com o objetivo de aprendizado, né? Com o objetivo de aprender. Toda expiação não vem trazendo dor e sofrimento à toa. Ela traz dor e sofrimento para nos corrigir, para a gente aprender, né? Então, nós estamos diante aí do caso de Zimmel Slisgow,
né? Zimmel Slisgo. Ele diz aqui, Kardec apresenta... Oi. Parece aquele personagem do Senhor dos Anéis, né? Sliggle. É verdade. E Kardec apresenta esse senhor como o seguinte, ó, este não passou de um pobre israelita de Vilna, falecido em maio de 1865. Durante 30 anos, mendigou com uma salva nas mãos. Por toda a cidade, era bem conhecida aquela voz que dizia: lembrai-vos dos pobres, das viúvas e dos órfãos. Por essa longa peregrinação, Slisgo havia juntado 90.000 rublos, não guardando, porém, para si um só copeque. Aliviava e curava os enfermos. Pagava o ensino de crianças pobres. Distribuía aos necessitados a comida que lhe davam. À noite, destinava ele ao preparo do rapé, que vendia a fim de prover as suas necessidades. E o que lhe sobrava era dos pobres. Foi só no mundo. E, no entanto, o seu enterro teve o acompanhamento de grande parte da população de Vilna, cujos armazéns cerraram as portas. Então, olha só, já na apresentação desse homem, minha amiga Cristina, meu amigo Guilardo, a gente já tem tanta coisa para falar. Ele me lembrou, sabe o quê? A vida desse cara, a descrição que Kardec faz dele, me lembrou de um senhor que andava pelas ruas do Rio de Janeiro, escrevendo embaixo dos viadutos, nos locais públicos, gentileza gera gentileza. Era um homem boníssimo, era um homem, apesar de pobre e de morador de rua, ele juntava dinheiro para distribuir aos outros moradores de rua. Ele juntava tudo que ele ganhava, ele distribuía com os outros. E por onde ele passava, ao invés de dizer isso aqui que diz o nosso personagem de hoje, né? Lembrai-vos dos pobres, das viúvas e dos órfãos. Ele lembrava da importância de sermos todos gentis uns com os outros. Olha só que coisa interessante. Então tem dessas figuras no mundo que aparecem com vidas que parecem sem sentido e sem riqueza, né? E que de repente são ricos de moral e nos ensinam bastante. E vivem no sofrimento, na pobreza, muitas vezes, nos dando lição, né? De como suportar essas coisas com boa vontade, com amor no coração. O amor que Cristina tanto falou hoje aí, né? A gente vê que transbordava desse homem com relação aos outros que estavam na mesma situação que ele, né? Então, isso é só uma observação inicial, né? Não sei se vocês querem ainda também fazer algum comentário sobre essa apresentação de Zimmel, mas se não tiverem, a gente vai adiante. Sim, eu queria pedir até para que um de vocês aí continuasse a leitura depois, viu? Nós percebemos aqui que ele veio realmente numa encarnação com uma programação, não só a programação, né, mas ele já veio com isso bem definido na mente dele, de cuidar realmente do outro, de dar tudo o que pudesse para o outro, porque ele, como diz o próprio texto, ele passava o dia pedindo em prol dos pobres, viúvas e órfãos. E tudo que ele pegava, ele passava para essas criaturas a qual ele estava pedindo, para quem ele estava pedindo. E à noite é que ele fazia realmente um trabalho para poder custear as próprias necessidades. E ainda o que sobrava disso, ele ainda passava para os pobres. Quer dizer, era uma dedicação totalmente a esses menos favorecidos. E lá, um pouquinho mais adiante, a gente vai ver que foi uma vida muito dura, porque quando ele começou a fazer isso, ele era muito jovem. E nós sabemos que um jovem pela rua, pedindo o tempo todo, as pessoas vão dizer, vai trabalhar, arranja o que fazer, vai fazer alguma coisa, você é jovem, cheio de saúde, então por que não procura alguma coisa para fazer?
porque entende-se que ele pede somente para si. Mas aqui, toda uma cidade passou a conhecê-lo e a compreender que ele fazia um trabalho comunitário, ele fazia um trabalho para aqueles menos favorecidos. E o reconhecimento foi tanto que no dia do seu sepultamento, todos os comércios fecharam as portas para servir. Cristina, esse fato é incrível. Quando a gente observa, imagine um morador de rua que morre, né? E de repente, né? E essa atenção toda. Essa atenção toda, os comerciantes fecharem as portas, né? Aí a gente vê a autoridade moral da figura, né? Exatamente. Pois não, Aguilar? Não, é interessante esse caso dele aqui, Alexandre, é um dos casos mais interessantes que eu já pude ler, assim, né? Porque o exemplo dele, Alexandre, ele é o exemplo, assim, mostra como no mundo espiritual, a expiação que ele teve no mundo espiritual, ele foi capaz de compreender realmente as coisas. Por quê? Porque nós vivemos num mundo de provas e expiações. Ele veio para espiar, mas o que ele fez? Olha o pulo do gato, a compreensão dele foi tanta que ele fez da sua expiação uma missão. Ele transformou a expiação numa missão. Olha que coisa, né? Que coisa maravilhosa que ele fez, né? Ele foi capaz de mudar o ponto de vista. Quer dizer, não é, porque geralmente a gente entende, Alexandre, que não espiar eu venho só para sofrer. Eu tenho que sofrer, eu tenho que passar aquela vida disso. Não, mas ele conseguiu, tal qual o gigante deitado, né? Aproveitou a expiação para fazer o bem. E eu posso até dizer aqui, só já antecipando a conclusão, né? Que ele sofreu tudo o que ele podia sofrer, mas também ele fez todo o bem que ele podia fazer, como preconceito. Né? Perfeitamente, perfeitamente. E aí, minha amiga Cristina, não sei se você pode continuar a leitura. Pode ir devagarzinho e vamos comentando devagarzinho, porque esse tema nós dividimos em duas partes, tá? A gente continua na próxima semana, a gente vai continuar nesse tema. Então não tem pressa aqui nesse momento, tá, Cristina? Então, na Sociedade Parisiense de Estudos, em 15 de julho de 1865, ele foi evocado, né, esse espírito. Lembrando que ele morreu em maio, né? Ele desencarnou em maio. E em junho, exatamente, foi feita a evocação, mais ou menos um mês depois. Então, realmente deveria ser uma curiosidade da sociedade, dos que estudavam, saber o que aconteceu com aquele homem, por que ele fez aquele trabalho e como ele se encontrava no momento, e como ele foi recebido, como foi tudo isso, pela vida que ele teve. E na evocação ele diz o seguinte: muito feliz e, enfim, chegado à plenitude de minha ambição. Eu paguei bem caro, estou aqui, em vosso meio, desde o começo dessa noite. Agradeço-vos por vos ocuparem com o espírito de um pobre mendigo, que com alegria vai tratar de responder às vossas perguntas. E eles perguntam: uma carta de Vilna nos deu a conhecer as particularidades mais notáveis de vossa existência. Foi pela simpatia que elas nos inspiraram que tivemos o desejo de conversar convosco. Nós vos agradecemos por ter vindo ao nosso chamado. E uma vez que consenti em nos responder, estaremos felizes por nossa instrução de conhecer a vossa situação como espírito e as causas que motivaram o gênero de vossa última existência. E ele responde: inicialmente, concedei ao meu espírito, que compreende a sua verdadeira posição, o favor de vos dizer a sua opinião sobre um pensamento que vos chegou a meu respeito. Reclamo os vossos conselhos, se ele for falso. Achais singular que a manifestação pública tomou um tal desenvolvimento para render homenagens ao homem que nada que soube, por sua caridade, atrair para si uma tal simpatia. Não digo isso por vós, caros mestres,
caro mestre, nem por ti, caro médio, nem por todos vós, espíritas verdadeiros e sinceros, mas falo pelas indiferenças das pessoas e da crença. Não há aí de espantoso a força de pressão moral que a prática do bem exerce sobre a humanidade é tal que, por mais materializada que se seja, sempre se inclina, sauda o bem, apesar da tendência que se tem para o mal. Agora chega às vossas perguntas, que de vossa parte não são ditadas pela curiosidade, mas formuladas simplesmente em vista da instrução geral. Vou, pois, uma vez que para isto tenho liberdade, dizer-vos com a mais possível brevidade quais foram as causas que motivaram e determinaram a minha última existência. E eu queria parar aqui para que a gente pudesse comentar sobre Perfeito, Cristina, perfeito. Eu ia pedir justamente para você dar uma paradinha aí para a gente comentar. Quando ele começa aqui perguntando, né, e diz que realmente levantou a curiosidade, o interesse deles em saber o que se passou, como se passava e qual era, porque ele fez tudo aquilo. E ele diz que vai comentar, sim, que vai responder a todas as perguntas, está feliz por isso, e que vai responder a todas as perguntas, mas ele começa dizendo para nós uma mensagem muito importante. Ele começa dizendo para nós o poder do bem, a ação do bem, o poder do amor, né, sobre os menos favorecidos, esse amor pregado ali no exórdio, esse amor que Jesus falou no Evangelho para nós, da forma como ele diz, mesmo que as pessoas tivessem seus bens materiais, sua vida totalmente diferente da vida dele, mendigo, pedinte, as pessoas se compadeceram, se sentiram tocadas, foram tocadas no seu íntimo pelo bem que ele fazia, pelo amor que ele dedicava a essas pessoas no trabalho dele, na forma como ele se comportava como cristão, como ser humano, como espírito neste mundo. Então, a prática do bem, o bem é tão grande, é tão maior, o amor é tão grande, que toca até os corações mais endurecidos, como a gente falou no início. Então, aqui nós temos a resposta para essa parte primeira aqui do texto, onde diz que no dia, né, do sepultamento dele, a população da cidade acompanhou o sepultamento e os comércios fecharam as portas em respeito a todo aquele trabalho que ele fez e que ali estava seguindo para o segundo plano um espírito de muita grandeza, porque dedicou uma vida inteira àqueles menos favorecidos. E ele deixa essa orientação aqui para nós. O bem tem uma força tão grande que toca até os corações mais endurecidos. Eu gostaria de dizer também, Alexandre, assim, que esse exemplo dele, né, nos traz uma reflexão também a respeito dessa questão de como nós olhamos, o nosso olhar para o mendigo. É muito comum, como a Cristina falou, e o mestre já alertava, né, lá 2000 anos atrás, não julgueis, né, não julgueis. É comum a gente olhar para o mendigo e fazer aquela julga, não, ele quer para beber cachaça, ele quer para não sei o quê, ele quer para fazer isso. Então, um derrotado, né? Então, muitas vezes, a gente vê uma pessoa mendigando, mas olha aí, por ele mendigava, né? Ele mendigava talvez quantas pessoas, ele mendigava para quantas pessoas que não podiam nem mendigar, estavam doentes em casa, com filhos doentes, não podiam sair de casa, e ele mendigava também com essas pessoas. Então, que a gente abra os olhos, ao analisar a condição de mendigo, não julgar, né, ser cortês, ser gentil, né, Alexandre? Se eu não tenho, se eu não... Então, seja pelo menos gentil, né? E tem uma outra coisa importante aqui que a gente tem que saber, viu? Veja que ele mesmo diz, o Kardec, né? Ele mesmo diz que ele fazia rapé e vendia, ou seja, ele não precisava mendigar. Ele conseguia o sustento dele com a venda do trabalho dele, né? Ainda só que... Ainda só um pouquinho.
e o pouquinho que sobrava ele distribuía. E para ajudar os outros, ele mendigava. Então ele pedia para ajudar. É tanto que tudo que ele agariava com a mendicância dele não era para ele, era para os outros que estavam em situação pior do que a dele. Então é realmente um exemplo fantástico de como a gente deve enfrentar as nossas expiações, né? As expiações que o mundo nos destina. Como diz o Evangelho muito bem, né? Nós aqui no mundo colhemos o nosso quinhão, né? A gente aqui no mundo está colhendo aquilo, aquelas plantações que a gente fez lá atrás. Então, se a vida está sendo dura, está sendo difícil, está sendo de muitos resgates, de muito sofrimento, o que é que a gente tem que pensar? Pensar como Zimmel. Ei, meu amigo, se eu já estou aqui no meio da chuva, é para me molhar, então vamos enfrentar com dignidade as dificuldades do mundo e fazer o máximo que a gente puder fazer, não por nós, mas por aqueles que estão em situação pior do que a nossa. E aí, olha só que homem sábio, quando ele diz aqui para a gente, que espírito sábio, quando ele diz aqui para a gente, olha, com a provocação de Kardec, ele diz, olha, antes de responder vocês, eu quero falar do falatório que andam dizendo por aí, né? Como é que uma pessoa, né, mendiga e tal, de vida tão insignificante, teve tanta pompa na hora da sua morte, né? Porque angariou tanta simpatia. E ele diz aqui pra gente, ó, que a simpatia é conquistada pelos nossos atos, né? E depois ele diz, ó, e isso nada houve de extraordinário. O que é que ele está querendo dizer para a gente? O que eu fiz não foi nada de extraordinário, meu amigo. Não foi nada mais, nada menos do que a obrigação que cada um de nós tem que fazer. E ainda diz, ó, não digo para vocês que são espiritistas, não digo para você que é o mestre, como ele estava falando para Kardec, né? Não digo para o médium, e nem para as pessoas que têm fé, mas eu digo exatamente para aquelas que não têm religião. Olha o que é que ele diz, aquelas que não têm religião. Ou seja, o que é que ele está dizendo para a gente? Não precisa de religião para a gente se salvar. Precisa a gente ter uma conduta reta na sociedade. A gente precisa ter uma conduta caridosa diante do próximo e do sofrimento do próximo. E assim, independentemente de fé, a gente conquista e angaria essas simpatias que ele coloca aí para a gente. Isso mesmo, mesmo que você nunca tenha frequentado uma religião ou uma igreja, se você se comportou dessa forma ou de uma forma parecida com o que ele fez, o que é o primordial, é isso. Não precisa você estar na igreja, porque muitas vezes a gente está dentro da igreja, mas a igreja não está dentro de nós. Então, verdade, Cristina. Não vale. Alexandre, e esse finalzinho aqui que tem na minha tradução, aqui, que ele desse que Cristina já leu, olha a importância, como você disse, que espírito sábio e que o professor ele já tinha. Que ele diz aqui, ó, a pressão moral exercida pela prática do bem sobre a humanidade é tal que, por mais materializada que a humanidade seja, inclina-se sempre, venera o bem a despeito de sua tendência para o mal. Isso. Né? Olha, então veja que ele se coloca como alguém também ainda imperfeito que tem tendência para o mal, mas que ele foi atraído pela força moral do bem, né? Ele foi atraído pela força moral do bem. Tudo é esforço, meu amigo Guilardo, minha amiga Cristina. No mundo não há nada que venha para a gente, que nos faça crescer espiritualmente, sem esforço nosso, esforço próprio. E esse esforço de Zimmel foi para vencer o quê? Egoísmo. Mas como é que pode um mendigo ser egoísta? Pode, meu amigo. Ele pode tudo que ele consegue, né? Por exemplo, arrecadar com a mendicância dele, ficar só para ele e não dá para ninguém. E sobrar e ele deixar apodrecer, por exemplo, não dá para ninguém, né? Isso é egoísmo que existe também entre as pessoas miseráveis no mundo. Então, o egoísmo é um defeito da alma, do espírito, que precisa de esforço nosso para a gente vencer. Pois não, Guilherme? Não, diga assim, existe até aquelas brigas pelos melhores pontos, não é? Pelos melhores pontos, existe os assassinatos entre eles, não é? Também existe o que a gente, pelo menos aqui na nossa cidade, né? Não sei com relação às outras, mas existe aqui a mendicância que é tipo
um vício, não é uma necessidade, e sim um vício. Como um dia eu estava numa parada de ônibus e vi uma senhora pedindo e outra lá acusando, não dê dinheiro a ela não, que ela tem casas alugadas, ela faz isso porque é viciada em fazer. Então, a gente sabe que existe tudo isso, mas, como o Guilherme bem falou, no momento que a gente estiver entregando aquela contribuição para alguém que está nos pedindo, que a gente entregue essa contribuição livre de críticas, livre de para que ele vai usar? É para ele, sim, livre Isso, de Cristina. julgamento. Você E falou, é para Cristina, ele, o que ele vai fazer com esse dinheiro? Não importa. Uma vez uma pessoa me disse algo muito importante. Me pediu um dinheiro para fazer uma coisa errada. E eu disse, mas eu vou dar o dinheiro para fazer essa coisa errada. Aí ele disse, enquanto você estiver na sua mão, o dinheiro é seu. Na hora que você entregar para ele, o dinheiro é dele. Você deu porque ele pediu, mas se ele vai fazer o errado ou o que ele vai fazer com esse dinheiro, a responsabilidade é dele. Então, e não cabe a que a nós gente julgar. dê sem julgamento. Sem Não cabe julgamento, julgar, não exatamente. cabe julgar. Zimmel tá dando um exemplo pra gente. Ele mendigava, mas o que ele pegava não era para ele. E de repente essa senhora que tem casas de aluguel pode estar fazendo isso para distribuir e a gente vai julgar como? Por quê? Né? Não nos Exatamente. cabe isso. Nos cabe ajudar a quem nos pede, a quem desperta nossa piedade, né? Ajudar. E como Cristina está dizendo, às vezes chega um sujeito e pede alguma coisa a você dá e alguém chega e diz: rapaz, é um cachaceiro, vai tomar cachaça, olha, é um fumador de crack, vai fumar crack e tal. Meu amigo, eu ajudei, o que ele vai fazer aí é um problema dele com Deus, não é um problema meu mais, é um problema dele com Deus. Pois não, Viu, Alexandre? Vilar? Não, só um fatozinho rapidamente que aconteceu com o Chico, né? Ele ia de manhãzinha para o trabalho e já tinha um caba novo, já embriagado e pedindo para beber. E Chico foi tentar evangelizar. Aí Emmanuel apareceu e disse: Chico, não diga nada, não diga nada, porque nesta vida ele só bebe, na outra ele era um assassino cruel. Nessa ele só bebe, Olha então não aí, critique. Tá vendo? A gente não pode, né? não pode julgar de forma Exato. alguma, meu amigo, não pode julgar. De E forma só alguma, para a exato. gente concluir, porque nós estamos a 4 minutinhos, 4 minutinhos aí para fechar o programa de hoje, e a gente já podia até parar por aqui, mas aí eu vou fazer uma leitura rapidinha aqui, só desse próximo parágrafo, tá? Porque eu acredito que seja importante para nós. Ele diz aqui para a gente, ó, faz muitos séculos vivia eu com o título de rei. Olha quem foi esse rapaz, ó. Ele foi um rei. Tá vendo aí, ó? Fazia muitos Isso. séculos vivia eu com o título de rei, ou pelo menos de príncipe soberano. Dentro da esfera do meu poder relativamente limitado, em confronto com os atuais estados, era eu, no entanto, absoluto senhor dos meus vassalos, como dos seus destinos, e governava-os tiranicamente, ou antes, digamos, o próprio termo, como algozes. Eu vou parar por aqui, não precisa nem ir mais adiante, só para a gente terminar a lição de hoje e dizer para vocês Isso. o porquê da gente não julgar ninguém. Trata-se aí de alguém extremamente poderoso em outra vida, que fez e aconteceu na vida de várias pessoas. E aí a gente entende por que um espírito desse pede para vir em situação de penúria, de sofrimento, de pobreza, porque já teve muito e abusou do que teve. Ele precisa aprender agora outra coisa. O dinheiro e o Isso. poder ele já teve e falhou. Então ele precisa aprender a ser humilde. Para aprender a ser humilde, gente, como é que a gente vence o orgulho? Sendo humilde. E como é que a gente adquire a humildade? Passando por necessidade e sofrimento. Então ele Isso. pediu a necessidade e o sofrimento em contraste àquela outra existência em que ele era um rei poderoso, detentor de poder e de dinheiro, né? De riqueza, porque não existe nenhum rei pobre, a gente sabe disso. Todos eles são endinheirados, todos eles estão no topo lá, vamos dizer assim, da hierarquia social. Então
trata-se de um espírito que já teve uma experiência desastrosa com o dinheiro e com o poder. E que agora necessita da humildade, das existências humildes, para ir crescendo interiormente, para vencer aquele monstro que tem dentro dele, que lhe faz errar, que se chamado orgulho, vaidade, egoísmo. Então é para vencer tudo isso que ele veio pobre e mendigo. Olha só, é por isso que a gente não pode julgar ninguém. Meu amigo Guilherme, minha amiga Cristina. Passando a palavra para vocês aí para as considerações finais, viu? Para encerrar a minha participação, eu queria dizer só o seguinte, né, Alexandre, que ele vem nos mostrar, né, que não basta espiar, é preciso também fazer o bem, né? Isso mesmo. E nós agradecemos, né, a presença de todos que estiveram aqui conosco, Francisco, meu querido, Anderson Laíris, Helena Botelho, Márcia Magna, e também Jorge Costa, seja muito bem-vindo, Jorge. Edson Goldinho, seja muito bem-vindo aos nossos encontros da sexta-feira. Nós agradecemos a presença de todos que estiveram aqui conosco e puderam nos ouvir. Dessa forma, a gente compreende e também nos anima, né, que está chegando a palavra em algum lugar. E é uma mensagem maravilhosa que esse moço deixa para a gente, para que a gente reflita em toda a nossa vida e nesse final de semana principalmente. E vamos encerrar o programa dessa manhã com a nossa prece. Que possamos elevar o nosso pensamento a Deus, Pai de infinita bondade, a Jesus, nosso Mestre amado e amigo de todas as horas, a nossa Mãe Maria de Nazaré, aos nossos anjos guardiões, aos nossos guias e protetores. E agradecer a Deus, Pai Todo-Poderoso, por todas as oportunidades que nos permite, pelo dia de hoje, por mais um dia de vida nesse orbe terrestre, pela saúde, pelo trabalho, pela família, pelos amigos. Agradecer a Deus infinitamente por tudo e rogar a Deus, Pai Todo-Poderoso, pela nossa nação brasileira, pelos homens, pelas mentes que aqui estão ocupando os poderes, por todos nós brasileiros que estamos abaixo da lei, que obedecemos e que estamos na esperança de um bom governo, de boas determinações. Que Deus, em sua infinita bondade, possa iluminar a mente de todos nós brasileiros, para que possamos Meus irmãos e irmãs, infelizmente a nossa irmã caiu no finalzinho da prece, mas deu para a gente, né, congregar aqui com a prece dela. Né? Bom dia a todos, valeu e até a próxima sexta, se Deus quiser, meu irmão Guilherme. Se Deus quiser, e dizendo, Alexandre, que esse exemplo é tão bom que é igual aquele filme bom, precisa do 2, né? E teremos o 2 na próxima sexta, já e já. Com certeza. E até a próxima oportunidade, com a graça de Deus. Pronto, deu certinho, chegou no finalzinho aí, ó. Valeu, meus irmãos, até a próxima, viu? Até, Alexandre. Até, Cristina, amigos ouvintes, até a próxima. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.